Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, habite em nós, para que em tudo o que façamos seja para a honra e glória do nosso Deus e engrandecimento ainda mais do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amados, hoje, segunda-feira, vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição bíblica diária. Hoje temos para analisar a pergunta 3 e 4, não nos esquecendo que ontem estudamos as perguntas 1 e 2, mais o verso síntese, e nós estamos estudando sobre Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, como um de nós, aí no capítulo 4, mostrando que ele é como de nós, que foi tentado em tudo, igual a nós, mas sem pecado. É o verso síntese, e aprendemos aí nos versículos iniciais das duas primeiras perguntas, que a primeira é que alguns não vão entrar no repouso, porque ficaram para trás, por rejeitar aquele que Deus enviou. Lá no passado ocorreu aí com Moisés, e agora no presente com aqueles que rejeitam Jesus Cristo, E a última pergunta de ontem, nos ensinou claramente que até os apóstolos receberam as boas novas da palavra e acreditaram porque eles receberam com fé. O problema do povo do tempo de Moisés e o problema do povo dos dias de Cristo, da Igreja Apostólica, e dos dias de hoje, também é o mesmo. Falta de fé. Se tiver fé, não adianta só a palavra. Você conhecer a Bíblia, decorar a Bíblia inteira, mas se não tiver fé, não adianta, E hoje, na pergunta 3, temos aqui o seguinte questionamento. O que o poder da fé pode antecipar na vida do crente em Cristo? O verso 3 diz assim: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Ora, veja que texto impressionante. É aquilo que a gente está dizendo desde a semana passada, de que a gente não pode ter uma visão apenas no repouso propriamente dito, aquele que está apontado para depois do retorno de Cristo. O repouso como no reino de Deus, a vida eterna no reino de Deus, somente. Nós dissemos na lição passada e no início dessa semana, claramente que existe um outro repouso antes, uma espécie de uma degustação antecipada, ainda neste corpo mortal, neste corpo de carne pecaminosa, nós podemos espiritualmente desfrutar, do que, de uma forma muito pequena, do que será a grandeza desse repouso, E é o que
O apóstolo Paulo diz aqui, nesse texto, né, muito claro, o texto é muito claro, né? Ele diz, porque nós, continua falando em nome dos apóstolos, em nome dos servos de Cristo, porque nós temos crido. O que faltou no outro, o outro escutaram a palavra, mas faltou fé. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Como? Se Paulo está vivo, se eles estão escrevendo aqui, que repouso é esse? Se Cristo não retornou ainda? É exatamente este repouso que nós estamos tentando apresentar para os irmãos, que hoje, se eu aceitar Jesus Cristo, se eu tiver o coração aberto à sua palavra, e um espírito disposto a colocar esta palavra aprendida em prática, e receber a unção de Deus, o Espírito de Deus, né, através de Jesus Cristo em minha vida, eu já começo a desfrutar deste repouso, né? Já começo a me sentir refrigerado, restaurado, fortalecido, o ânimo que a gente precisa renovar a cada manhã para continuar como igreja militante firme, perseverante na palavra do Senhor, buscando sempre e continuamente a atingir a estatura de Cristo, o homem perfeito. É isso que a gente tem que buscar. Então ele diz aqui bem claro, temos crido, entramos no repouso. Paulo já está dizendo que já entrou nesse repouso, sem ter entrado no reino de Deus, né? Sem ter realmente, ainda ia morrer, né? Paulo passou pela morte, foi decapitado, né? Mas veja só, que compreensão espiritual incrível, né? Muito bonito isso, essa palavra aqui do apóstolo Paulo. E continuando aqui, ele diz assim, assim jurei na minha ira. Isso ele citando aqui a palavra do Senhor. Ele está citando que essa palavra aqui não é de Paulo. Essa palavra aqui é do Pai, de Deus, Yahvé. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Quem não entrarão no repouso? O que ele já disse no verso anterior. Aqueles que, mesmo se utilizando da palavra de Deus, eles não creem, não têm fé, não aplicam a fé. Não é mesmo? Embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Veja que coisa linda, né? Embora as obras de Deus já estivessem acabadas desde a fundação do mundo, as obras de Deus, o jardim do Éden, o seu paraíso, né? Já estivessem acabadas, já estão concluídas desde sempre, mesmo estando pronto, essas pessoas não entram no seu repouso. Por quê? Porque lhes faltou fé. E aí entra uma questão muito interessante daquelas pessoas. Aí entra uma questão muito interessante daquelas pessoas que não entendem o que está escrito no livro de João, capítulo 14, do versículo de 1 a 3, quando Cristo fala, vou preparar-vos lugar. Veja que aqui as obras já estão acabadas para o repouso eterno dos santos. Estão acabadas desde sempre, é o que está dizendo aqui o apóstolo. Quando Cristo diz, vou preparar-vos lugar, ele não está falando de um novo jardim do Éden. Não. O lugar que ele está falando é exatamente a mente do homem que vai receber o Espírito. O primeiro lugar que Cristo vai preparar é a mente dele, após ele vai preparar esse lugar, né? Preparar através da sua obra, do que ele vai fazer. E Deus vai fazer a sua obra na vida de Cristo. Cristo morre, ressuscita, né? O Pai ressuscita ele sobe, senta à direita de Deus, o Pai lhe dá o Espírito Santo da promessa, como está lá em Atos 2,33. Cristo recebe esse Espírito Santo da promessa e agora derrama sobre os discípulos. É o que está dito lá em Atos 2,33. Então, esse é o lugar. E quando Cristo fosse preparar-se esse lugar, preparasse a mente dos discípulos, ele voltaria para que onde os discípulos estivessem, ele estivesse também. Cumprindo o que ele já disse em Mateus 18, 20, aonde tiver 2 ou 3, aí estou eu em vós, né? Ou em Mateus 28, 20, também. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, é esse Cristo que volta.
para estar com aqueles discípulos com quem ele estava falando. E, consequentemente, com a igreja, que segue a mesma fé, o mesmo ensinamento daqueles discípulos, dos 12 apóstolos. E que maravilha, né? Essa linguagem. Aqui esse texto é tão maravilhoso que a obra já está acabada. Jesus e o Pai não são empreiteiros, não são construtores civis que estão construindo uma mansão lá nos céus, não. Uma cidade. Né? Não é nada disso. Entendamos a linguagem maravilhosa aqui. E essa linguagem maravilhosa ela é muito clara. Exaltando, ressaltando a questão a necessidade de crer. A necessidade de crer para que entre nesse repouso. E o repouso aqui não é somente a vida eterna. Porque se fosse, a cidade já estava pronta. Ninguém bota na cabeça assim, a gente não entrou no repouso ainda porque Deus já está construindo a cidade, o muro é muito alto, as mansões são muitas, então está demorando. É só quando ele acabar porque é muita casa para construir. Paremos com isso. Paremos com essa visão infantil. Porque estamos falando de algo espiritual muito mais profundo. Deus nunca se apegou às coisas materiais. No jardim do Éden, o Senhor não construiu uma mansão para Adão e Eva. Era um jardim. O lugar de habitação era o jardim. A coisa mais bela e natural possível. Né? Nós não precisamos de 4 paredes para nos prender. Não somos animais para vivermos presos. Hoje fazemos isso porque o homem se tornou uma ameaça para si mesmo. Que o Senhor abra nossa mente para a gente entender essa verdade. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 4ª pergunta, né? Os hebreus que ensinavam sobre o repouso sabático não entendiam isso. Como muita gente de hoje também não entende. Nem entende o sábado, nem entende esse repouso sabático espiritualmente falando, né? Infelizmente, há muita confusão justamente porque decoram o verso bíblico, mas não entendem a mensagem espiritual que está nele. E a pergunta é exatamente sobre isso, né? Que repouso se refere o autor da carta aos Hebreus? Que repouso é esse? Vamos perguntar. O capítulo 4, versículo 6 diz assim: Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, nesse repouso, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas boas novas não entraram por causa da desobediência. Olha que coisa interessante aqui, ó. Veja que, de novo, como na Bíblia inteira está a questão da desobediência. Para aqueles que dizem, não é necessário mais guardar a lei hoje, porque eu sou da igreja evangélica populista, popular, meu negócio é arrecadar dinheiro, então assim não é necessário guardar mais mandamento nenhum. Eu estou numa igreja completamente progressista, liberal, esse negócio de lei não tem aqui na nossa igreja não. Então não precisa guardar mais a lei. Peraí, obediência ao quê? Obediência a quem? Se não existe mandamento, como é que vai existir obediência? Obediência está intrinsecamente ligado a uma ordem, a uma regra, a um mandamento, a uma lei, a um estatuto, né? Há preceitos que estabelecem o que é o certo e o errado. De novo, como na Bíblia inteira, como eu digo sempre, né, 90% da Bíblia é preceito, é mandamento, é lei. Eu não sei que Bíblia esse povo está lendo, que não consegue enxergar isso, né? Justamente porque estão na mesma cegueira que estava o povo do passado. Chega um líder esperto querendo explorar a mente de pessoas fracas, e diz, não, a minha igreja é melhor porque na minha igreja não tem regra. Aqui você faz o que você quiser, quando você quiser. Fique tranquilo que você está salvo. Você só tem que trazer aqui o seu dinheiro para cá. Já imaginou? Tem muita gente pregando essas bobagens, completamente sendo usados pelo diabo, porque Cristo disse lá em Mateus 5, olha, quem não guardar os meus mandamentos e ainda ensinar os pequeninos que não tem que guardar, esse será chamado maldito, será chamado pequeno no reino dos céus. E tem pessoas que parece que não entenderam as palavras de Cristo, né? E aqui Paulo está deixando claramente, deixando bem claro, né, que eles não entraram por causa da desobediência. E por que é que existe desobediência? Porque primeiro faltou a fé. E por que é que eles não têm fé? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque eles não se dispuseram no primeiro momento
a dar ouvido à palavra de Deus. Eles sempre dão ouvido às palavras dos homens e não à palavra de Deus. Eles não conseguem entender a Bíblia no seu óbvio sentido. Ele está buscando as suas reais necessidades, as suas ideias preconcebidas, né? Porque eles querem sempre se vangloriar de dizer que sabe alguma coisa, que ele é bom naquilo, que não estão dispostos a se esvaziar, a matar o velho homem. E aí, sempre no mesmo problema, né? O homem roda e acaba sempre no mesmo problema, né? A sua cobiça interior. Paulo vai dizer bem claramente que alguns não entraram neste repouso. Esse repouso que ocorre antes da vinda de Cristo, esse repouso que ocorre ainda nesta vida, no homem em carne ainda pecaminosa, ao receber o consolo, o refrigério pela unção do Espírito de Deus, a revelação para a compreensão da palavra e o poder que vem por esta compreensão, esse ânimo que lhe dá força para buscar, guardar a palavra de Deus, né? Cristo habitando nele, ensinando a ele a viver sem pecar, como Cristo também viveu sem pecar. E essa é a grande beleza, a grande revelação aí da palavra, né? E que, diz ele, né? E que aqueles que primeiro foram pregados as boas novas, os primeiros foram pregados, quem foram os primeiros que foram pregados as boas novas? As boas novas que vieram por Cristo. Quem foram os primeiros? Os primeiros hebreus. Quem eram os primeiros hebreus que foram pregados as boas novas? Jesus veio se batizar lá na região da Judeia, saiu da sua terra da Galileia, lá no norte, perto da Síria, e desceu lá para o sul, região ali da Judeia, região próxima a Jerusalém, para se batizar por João Batista. Imediatamente, logo que foi batizado, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado e voltou de lá já iniciando o seu ministério. Os primeiros a serem enviados para os seus irmãos judeus em Jerusalém. Quem foram os primeiros? Os líderes religiosos, os doutores da lei, os escribas, os principais dos sacerdotes. Essa turma aí foram os primeiros foram os judeus. E quem foram os primeiros judeus a se incomodarem com a pregação, a chegarem a analisar? Os líderes judeus. Então esses foram os primeiros a negarem. Aqueles primeiros, né, que foram pregados, eles não entraram nesse repouso, eles não sentiram a unção do Espírito. Pelo contrário, eles cometeram pecado contra o Espírito Santo de Deus, contra o Espírito de Deus, como está lá em Mateus capítulo 12, né? Eles rejeitando cada milagre que Deus fazia através de Cristo, eles rejeitando ao ponto que Cristo falando contra eles. Olha, esse Jesus, eles disseram contra Cristo, esse Jesus está fazendo milagre aí? Ele está fazendo milagre em nome de Beelzebul. Ele é o chefe, olha, ele é discípulo do chefe do príncipe dos demônios, Beelzebul. Eles disseram isso com Cristo. E então Cristo falando contra eles, Cristo disse claramente que eles estavam cometendo pecado contra o Espírito Santo, porque estavam rejeitando reiteradamente tudo que Cristo estava fazendo para despertar, fazendo até milagres dentro da sinagoga deles. Acabaram de curar um homem de uma mão seca. E logo naquele momento ali imediato, Cristo acabara de expulsar o demônio de um rapaz que passou agora a ver e a falar. Coisas que eles não tinham a capacidade. Eles eram cegos e eram mudos como cães que não podem ladrar. E Cristo estava fazendo esses milagres justamente para ensinar ele, mas eles não conseguiam enxergar porque não criam. Liam dia e noite a Torá, os livros de Moisés, mas não criam. E ali, por rejeitar reiteradamente cada pregação, cada milagre, porque cada milagre era uma pregação, ao rejeitar reiteradamente, silenciando a voz do Espírito de Deus que saía pela boca de Cristo, a voz do Espírito de Deus, né, falando às suas mentes, em cada milagre que Cristo fazia, eles estavam cometendo o pecado contra isso. Porque se eu silenciar o Espírito de Deus falando à minha mente, a única forma que pode me fazer convencido do pecado agir do juízo, eu estou pecando um pecado imperdoável. Ora, se eu estou fechando a porta para o único caminho que pode me convencer da minha situação triste, para que eu mate o velho homem e nasça uma nova criatura, eu estou cometendo um pecado imperdoável se não tem outro caminho. Eles estavam cometendo isto exatamente porque as boas novas foram apresentadas a eles de todas as formas, em pregações claras, através de parábolas, através de milagres,
Cristo insistiu muitas vezes, ao ponto de ser tão duro com eles, como se estivesse fazendo ali o último apelo, a última forma, batendo neles com toda a força. Vocês são hipócritas, vocês são cegos, vocês são raça de víboras, falando muito duro para ver se eles despertavam, mas nem assim conseguiu despertar corações tão duros, mentes tão cauterizadas pelo erro, pela ganância, pela posição de serem líderes, que não conseguiam enxergar o que Cristo estava pregando. A história se repete. Se você tem discernimento espiritual, você vai enxergar isso hoje também.